Bom, gente, hoje eu vou trazer um tema que interessa a todo mundo, que é a questão financeira, tá? E por que eu resolvi trazer esse tema? Porque o ano passado eu rodei aqui nos meus stories uma pesquisa que perguntava qual era o maior medo em relação ao tratamento de varizes e vasinhos. E, para minha surpresa, a maior parte das pessoas respondeu que era a questão financeira, né? O medo de pesar no bolso. Então eu resolvi trazer esse tema para a gente debater um pouco mais nesse vídeo e já te peço de antemão que caso você tenha algum familiar, alguma amiga, enfim, alguém que você conheça que sinta a necessidade de tratar as varizes e vasinhos ou vontade de tratar, mas que também tem esse receio em relação à questão financeira, que você deixe aí o nome da pessoa nos comentários ou que encaminhe para ela esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possível. Se você ainda não me conhece, eu sou Renata Martins, sou médica, angiologista e cirurgiã vascular e a minha missão é a recuperação da liberdade e bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. Bom, eu imagino, né, eu entendo o quanto deve ser frustrante você olhar para suas pernas, não gostar do que está vendo, se incomodar com aquelas varizes, aqueles vasinhos, ou então já está sofrendo mesmo pelos sintomas, peso, cansaço, inchaço nas pernas. Mas aí na hora que você vai pensar no tratamento, vem aquele sentimento, né, que vai ter que investir bastante, que você não tem condição de fazer isso agora, enfim. E aí você vai postergando, né, deixando para depois, para pensar em fazer o tratamento. Mas aí o tempo vai passando, as varizes vão aumentando, os vasinhos vão aumentando, né? Que isso é o que acaba acontecendo mesmo por ser uma doença progressiva. E aí chega o próximo verão e tá lá o incômodo novamente, né? Tá te incomodando novamente aquilo ali. Eu entendo isso e é o que eu costumo ouvir bastante de relato de pacientes no meu consultório. De fato, é muito compreensível pensar no tratamento de varizes e vasinhos como um investimento muito alto, ainda mais porque existe a percepção, né, equivocada de que, principalmente os vasinhos, quando predominam ali os vasinhos, se trata de um tratamento puramente estético. Inclusive, sobre essa questão do impacto estético das varizes e dos vasinhos, tem vídeos anteriores aí, caso você não tenha visto no meu feed, volta lá depois para conferir, tá bom? Mas voltando ao tema aqui da questão financeira, para piorar a situação, a gente sabe que no nosso país, boa parte das famílias não tem o hábito, ou então realmente não tem a possibilidade, tem dificuldade de se planejar financeiramente para fazer um investimento maior em saúde ou em bem-estar. E boa parte das famílias também opta, né, quando pode, pelo uso dos convênios, né, dos planos de saúde. Mas o que acontece é que os planos de saúde, eles só cobrem o tratamento cirúrgico convencional, aquele com pontos e cortes, que é justamente o que eu quero evitar aqui nesse meu processo de conscientização através das redes sociais, né? Evitar que o paciente precise chegar ao ponto de necessitar realmente de uma cirurgia para fazer um tratamento. Mas também seria simplificar demais da minha parte dizer que basta se planejar, se organizar, cortar o cafezinho, enfim, qualquer coisa nesse sentido, porque eu sei que de fato para a realidade da maioria das pessoas, da maioria das famílias, esse investimento ele vai requerer um planejamento muito maior, vai impactar realmente nos custos ali, nos gastos familiares, mas aqui o meu objetivo é trazer uma visão do ponto de vista médico e também como mulher, para que você então decida se deve ou não investir no tratamento e investir em você. Antes de mais nada, eu quero falar então sobre as vantagens do tratamento precoce. O que se ganha tratando as varizes e vasinhos mais precocemente? Bom, do ponto de vista de saúde, a gente sabe que as varizes e vasinhos, na verdade, correspondem a uma doença que tem um componente genético, na maioria dos casos, e que é uma doença progressiva. Já que a gente está falando aqui sobre a questão financeira, tem uma frasezinha que eu gosto de usar para que você entenda, né? É como dívida de cartão de crédito. Então, se você vai deixando para depois, aquilo só vai aumentando. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo nada. A mesma coisa acontece com as varizes e vasinhos. Se a gente vai deixando para depois, isso vai progredindo, vai aumentando, né? Vai virando uma bola de neve mesmo. E aí a gente vai precisando de um tratamento maior, um tratamento com mais chances de ser invasivo, de necessitar de cirurgia. Aí quem não tem sintoma pode passar a ter sintomas. Quem já tem sintomas tem uma tendência de intensificar esses sintomas que podem comprometer qualidade de vida, produtividade no trabalho.
Alguns casos mais avançados, a pessoa já fica com manchas ali definitivas na pele, né? Manchas difíceis de tratar na pele, justamente dessa circulação ruim, fica ali na perna um acastanhado, enfim, uma condição que já está relacionada a um caso mais avançado de varizes e vasinhos, até mesmo formação de feridas, úlceras por causa dessas varizes, maior chance de trombose, enfim, existe do ponto de vista de saúde uma série de motivos para sugerir a necessidade de um tratamento mais precoce. E com relação ao bem-estar, né, além dos sintomas, de se evitar esses sintomas ou de se resolver esses sintomas para quem já os tem a questão do bem-estar mesmo, né? De como a pessoa se sente quando trata, que percebe que não precisou ali de uma cirurgia. Então, de maneira geral, tem a percepção de que foi um tratamento mais simples do que imaginava que fosse, né? Porque justamente hoje a gente já tem recursos que dispensam a cirurgia, um tratamento em consultório, sem necessidade de afastamento das atividades, sem necessidade de se afastar das atividades físicas, do trabalho, enfim. E aí, um retorno que eu costumo ter bastante positivo da maioria dos pacientes quando eu tô dando alta, que a gente vê ali as fotos, compara como é que estava antes e depois, é justamente, nossa, doutora, se eu soubesse, né, que daria para tratar assim antes, enfim, eu não teria deixado chegar a esse ponto. E aí a pessoa já tem a noção de que ela precisa retornar, pelo menos anualmente, para a gente conseguir fazer tratamentos menores, tratamentos preventivos, né, para que não encha a perna de novo de vasinhos, se for o caso. Um exemplo típico que eu vejo no consultório é aquela pessoa que se organizou para fazer o tratamento, tratou e às vezes até tinha encontrado alguma objeção, algum receio na família, seja por parte do marido ou por alguém próximo, que estava um pouco receoso com o tratamento, enfim, ou que estava minimizando, dizendo que não seria importante, necessário naquele momento, mas essa pessoa já viu o impacto positivo que o tratamento provocou ali, de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, enfim. E essa mesma pessoa que estava receosa começa, inclusive, a indicar o tratamento. Mas talvez você esteja pensando, ok, doutora, eu já entendi as vantagens de tratar precocemente, mas no meu caso eu realmente vou precisar de mais tempo para me organizar, aí talvez um ano. Como é que eu posso saber se de fato eu posso aguardar esse tempo? Bom, primeiro eu quero ressaltar que isso aqui, né, não tem como ser uma consulta, né? Realmente eu vou dar aqui dicas gerais para todo mundo. É importante que você passe pelo seu angiologista e cirurgião vascular para que ele veja isso com mais detalhamento, tá? Mas o que eu já expliquei aqui? Com relação às varizes e vasinhos, cada um vai ter a sua própria régua de tendência. Então, uma pessoa pode ter um tempo maior, né, uma tendência menor ao surgimento de varizes e vasinhos e o tempo de progressão dela vai ser maior. Ela vai ter com X idade muito menos varizes e vasinhos do que uma outra pessoa já tem aos 30, aos 32, enfim. Cada um vai ter a sua própria régua e não dá para determinar isso aqui. Mas existem sim coisas que podem ser feitas no sentido de prevenção, né? E sobre isso eu já conversei em outro vídeo com vocês. Caso você não tenha visto esse vídeo sobre as dicas para evitar a progressão de varizes e vasinhos, recomendo que você veja no feed. Mas de qualquer maneira, quais são os sinais gerais que a gente pode comentar aqui em relação à progressão do quadro? O que a gente costuma considerar como insuficiência venosa avançada, né? Que é a doença que leva às varizes e vasinhos nos casos mais avançados. Quando a pessoa já começa a ter manchas na pele, né? Principalmente ali na região do tornozelo, do pé, um acastanhado que mostra que essa doença já está mais avançada. E aí o próximo passo é realmente de abrir uma ferida nessa perna. Então, nesses casos, a gente recomenda realmente que o tratamento, aí a gente já não considera mais nem um tratamento estético, um tratamento de fato funcional para evitar uma complicação mais grave. E além disso, as pessoas que já têm varizes muito grandes, safenas grandes, insuficientes ou às vezes mais superficiais, bem grandes, que isso já acaba aumentando também o risco de trombose, tá? Mas como eu já falei no início, é importante que você passe pelo seu médico para que ele avalie o seu caso pontualmente e individualmente, para que você tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Outra dúvida que é muito frequente é a seguinte: doutora, eu já identifiquei que no meu caso as varizes são genéticas, você já explicou que é uma doença crônica que não tem cura, só tem controle, enfim, então adianta tratar, vou só jogar meu dinheiro fora, daqui a pouco vai surgir de novo, enfim, isso é uma dúvida bastante frequente, tá, gente? O que eu posso falar sobre isso? Eu já expliquei em outros vídeos que hoje em dia o tratamento de varizes mudou bastante, a gente consegue
localizar a veia que está ali alimentando os vasinhos, tratar essa veia de maneira muito mais eficiente e tornar esse tratamento muito mais duradouro por causa disso, né? Porque a gente vai realmente tirar o ponto que está ali causando o maior problema, a veia que está causando o maior problema, que é a raiz do problema. Isso torna o tratamento muito mais duradouro. Outra questão a ser levada em consideração é o seguinte: se você soubesse de antemão que você vai gastar X, né, hoje, no dia de hoje, para fazer um tratamento, e que você soubesse que se você resolver tratar só daqui a 5 anos, tem a chance de você gastar 5x, com o benefício de tendo gastado só X, você já desfrutou desse benefício ao longo desses 5 anos, o que é que você iria preferir? Eu acho que essa é uma questão justamente interessante. Se você tem a opção de tratar enquanto você tem menos varizes e vasinhos, um tratamento menos invasivo, um tratamento com uma duração menor, um tratamento que não vai ter necessidade de te afastar das suas atividades, ou aguardar e ter a grande chance disso progredir, você precisar lá na frente de um tratamento maior, um tratamento mais caro, um tratamento que vai, às vezes, até mesmo precisar de uma cirurgia, enfim. Então, o que é que você iria optar por fazer? Outra coisa que é muito importante de entender é que sim, embora seja uma doença genética, embora seja uma doença com tendência progressiva, existe uma parte que cabe ao paciente fazer. É uma conscientização com relação a mudanças de hábito. Então, melhorar a questão, né, principalmente do sedentarismo, se exercitar, ter um melhor controle do peso, evitar o cigarro, né, abolir o cigarro da vida para quem ainda fuma. No caso das mulheres que usam anticoncepcional, ver com a ginecologista se tem outra opção contraceptiva que não aumente a sua chance de varizes e vasinhos. A mesma coisa para a terapia de reposição hormonal. Enfim, o que é importante você saber é o que já está ali, nada vai fazer desaparecer. Não tem creme, não tem remédio, não tem nem mesmo meia compressiva que vai fazer com que esses vasos desapareçam ou que eles deixem de surgir, além das mudanças de hábito, né, que eu já falei, para desacelerar essas varizes e vazios. Então, para que você resolva essa situação, só tem uma saída mesmo, que é realizando o tratamento. E aí, cada paciente vai ter o seu planejamento individual de tratamento que precisa ser visto com o seu médico. Bom, agora eu quero trazer dicas bem práticas do que você já pode ir fazendo, né, para se planejar em relação ao seu tratamento aí, que talvez você já esteja postergando há tanto tempo. Como é que dá para tirar esse planejamento, enfim, do papel? A primeira coisa que eu sugiro é que você marque uma consulta com um angiologista, cirurgião vascular, enfim, que já te acompanha, para que você possa ver com ele se você pode aguardar esse tempo, né, para que ele avalie seu caso pessoalmente e veja quanto tempo você pode aguardar até o tratamento sem estar se prejudicando. E a segunda coisa é fazer um orçamento do tratamento, né, uma estimativa de orçamento baseado ali no que ele te propôs. Porque muitas vezes, gente, o que acontece é que a pessoa tem uma noção do valor do tratamento até maior do que ele é de fato. E aí, por esse receio, né, acaba não fazendo o tratamento. E se fosse orçar, talvez até desse para fazer antes. Mas aí fica achando que é muito caro, enfim. E quando chega lá, nem é tão caro assim quanto a pessoa achou que seria. Aí, digamos então que você percebeu que ele te disse que você pode realmente aguardar mais tempo, que você pode aguardar 12 meses, por exemplo. Aí você vai pegar esse orçamento, vai dividir por esse tempo de 12 meses para saber quanto você precisa poupar ali nesse período, tá? Sem, obviamente, comprometer as prioridades, enfim, as coisas fundamentais para a sua família, para você. E aí você vai juntando esse dinheiro, a parte do que você já junta normalmente, ou enfim, já vai deixando esse dinheiro separado para o tratamento, como se fosse para uma viagem de família, ou para alguma coisa que você quer dar mais cara para você mesmo, ou para algum filho, enfim. Você vai deixando esse dinheiro à parte. E nesse tempo, você já conversa também com o seu médico para saber como é que você pode mudar os hábitos de vida. Ou seja, digamos que você tem 1 ano para o tratamento. Nesse tempo, você já conseguiu introduzir e mudar hábitos de vida, manter esses hábitos de vida que vão fazer com que no momento do tratamento, quando você chegar no momento do tratamento, você consiga manter um resultado por muito mais tempo. Então, você vai estar ganhando duplamente aí, beneficiando a sua saúde como um todo,
pela mudança dos hábitos de vida, reduzindo a sua chance de progressão de varizes e vasinhos. E quando chegar o momento do tratamento, aí sim você já vai estar completamente pronta para fazer um tratamento que vai ser bom para você e que vai conseguir manter o seu resultado por muito mais tempo, justamente por causa da mudança dos hábitos de vida. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, que tenha sido aí mais um caminho para que você consiga finalmente tirar do papel esse seu desejo de realizar o tratamento das suas varizes e vasinhos ou essa sua necessidade de realizar esse tratamento. E mais uma vez eu sugiro que você se aproxime do seu angiologista cirurgião vascular, que você tenha liberdade para discutir, conversar com ele, que se sinta à vontade, inclusive até para discutir essa questão financeira, para ver se existe alguma flexibilidade ali em relação às condições de pagamento, como é que você pode fazer isso, enfim, para que seja confortável, bom e proveitoso para todo mundo, não é isso? Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, pode enviar abaixo. Vai ser um prazer interagir com você. E nos vemos no próximo vídeo.